Está na reta final. O senhor acha que deu para pegar detalhes, deu para saber exatamente o que aconteceu com essa questão da compra dos respiradores de 33 milhões de reais? Sim, Vera. Eu vi isso na Band. O livro está desenhado, né? A última página não deve ser escrita amanhã. Nós temos o último depoimento previsto para amanhã. Há uma expectativa muito grande do compartilhamento de informações de um inquérito que ainda continua em segredo de justiça. A CPI está tentando quebrar, né, o segredo que há sobre esse inquérito. Os deputados não compreendem por que a CPI teve acesso a todos os documentos que foram produzidos pela Força Tarefa, menos esse. Então, na semana passada, nós aprovamos o ajuizamento de medidas judiciais para quebrar o sigilo que há sobre esse inquérito. Mas se não houver nenhuma assim, fato anormal, nenhuma coisa muito mais grave, independente da quebra desse sigilo, desse inquérito, a CPI deve concluir seus trabalhos amanhã. Trabalhos de investigação, de ouvida, né, de testemunhas, e daí para frente é construir o relatório. O que é essa questão, esse inquérito que está em sigilo, deputado? Isso intriga, Vera, a gente, intriga os catarinenses, intriga a CPI, os deputados, a imprensa. Foi decretado sigilo sobre um inquérito de responsabilidade civil. Esse inquérito foi produzido pela Força Tarefa. Nesse inquérito existem informações que o Ministério Público pediu sigilo e o Tribunal de Justiça decretou sigilo sobre isso. Isso significa que ninguém pode ver o que tem dentro desse inquérito. E, como eu disse anteriormente, isso deixa a gente meio intrigado, né? O que os catarinenses não podem ver? O que os catarinenses não podem ter acesso? Está dentro desses documentos, dessa investigação. Mas, como eu disse, a gente determinou que se tomassem medidas judiciais, todas as medidas judiciais possíveis, para quebrar esse sigilo. A informação que eu tinha na sexta-feira era de que o Ministério Público estaria propenso a retirar o segredo sobre esse inquérito, né? Uhum. E agora a gente está aguardando, né? Estamos aguardando a decisão do Ministério Público para hoje, ou mais para dar para amanhã, a liberação dessa documentação. E assim que for liberado, nós vamos mostrar para os catarinenses o que tem lá dentro. Uhum. Pois é, o governador Carlos Moisés respondeu as 15 perguntas feitas pela CPI, aliás, respondeu escrita, não presencialmente, né? Mas, segundo informações de deputados, há muitas contradições. Que contradições são essas? Como é que vocês analisaram as respostas do governador? Olha, existem vários... A CPI, desde o início, ela fez um trabalho investigativo muito profundo. Nós trabalhamos... Assim, eu queria que os catarinenses se orgulhassem do trabalho da CPI, sabe? Uhum. Eu, desde o início dos trabalhos, eu disse, olha, quando a gente terminar toda essa história, os catarinenses vão ter orgulho da Assembleia Legislativa, vão ter orgulho dos deputados que trabalharam na CPI, porque nós vamos mostrar para Santa Catarina que dá para fazer uma investigação sem nenhum interesse político, uma investigação séria, comprometida. Disse para você, Vera, disse para os ouvintes. Isso. E a CPI fez isso, né? E essas perguntas que nós mandamos para o governador é resultado daquilo que a CPI encontrou com divergências, né? E que foram fundamentais para que a gente pudesse fazer uma análise da responsabilidade do governador nesse processo. Nós sabemos, preciso deixar claro, que a responsabilidade administrativa, ela tem dois caminhos. Tem a responsabilidade comissiva, que é aquele quando a pessoa participa diretamente, e tem a responsabilidade omissiva, quando tem a obrigação de fazer e não fez. E também tinha pontos importantes nessa investigação, que é saber efetivamente quando o governador tomou conhecimento da compra dos respiradores, com pagamento antecipado, sem tomada de garantias, e quando ele também soube que esses respiradores não foram entregues, ou seja, que a gente foi vítima de um golpe. E essas perguntas foram nesse sentido, né, para saber a extensão da responsabilidade do governador.
Ele respondeu as 15 perguntas, muitas delas dentro do que a gente esperava, mas algumas totalmente contraditórias. Na quinta-feira passada, a CPI se reuniu e nós deliberamos que o governador mentiu à CPI. Ele faltou com a verdade em algumas dessas respostas, principalmente com relação às datas. A data que ele tomou conhecimento, a data que ele agiu, a data que que ele conversou sobre a compra dos respiradores, as ações dele como gestor público, né? A demora, porque era fundamental que se tomasse medidas judiciais para recuperar o dinheiro rapidamente. Isso demorou muito, demorou quase 20 dias. Aliás, demorou 22 dias para tomar uma medida judicial. Isso permitiu que o dinheiro se esvaziasse em contas pequenas, né? Que é como faz o crime organizado, pega uma grande quantia de dinheiro e divide em um monte de contas pequenas que não podem ser rastreadas. E a CPI concluiu que o governador mentiu. Agora, o resultado dessa mentira, ou a falta da verdade, como queiram, né, vai ser colocada no relatório e será apreciada pelos deputados, as consequências dessa mentira, né? Enfim, acho que esse trabalho aí foi também concluído. Eu perguntava ao Sargento Lima na semana passada se ele acredita porque até agora foram 14 milhões recuperados desses 33. Eu até perguntei ao Sargento Lima se ele achava que o restante também seria recuperado. E eu faço a mesma, ele acredita que não. Ele não tem muita confiança. Eu faço a mesma pergunta ao senhor. O senhor acha que dá para recuperar o restante do dinheiro ou Santa Catarina realmente perdeu? Bom, como advogado, velho, eu acho muito difícil. Muito difícil. Como homem experiente, homem da justiça, acho muito difícil. O que acontece hoje? Como eu disse, as contas para onde foi o dinheiro foram pequenas contas, foram divididas em mais de 350 pequenas contas. E isso dificulta muito o rastreamento. 11 milhões foram encontrados porque a Veiga Média ela fez uma compra de 11 milhões de reais de equipamentos de IPI para o Rio de Janeiro. Ou seja, ela pegou desses 33 milhões e 11 milhões ela fez uma compra de IPIs que ela vendeu para o Rio. Então, o que aconteceu? Como se entrou na justiça e conseguiu rastrear as contas e se identificou essa transferência de 11 milhões, foi possível ir na conta daquela empresa que tinha recebido os 11 milhões e bloquear essa transferência. E a empresa estava, inclusive, com um caminhão. O caminhão de produtos estava sendo levado lá para o Rio de Janeiro. E o dono da empresa, de IPIs, conseguiu bloquear essa entrega de produtos e a gente conseguiu recuperar o dinheiro. Isso foi resultado da velocidade, ou seja, esse foi resultado da ação judicial, né? E do cruzamento de informações, bloquear essa transferência de valores. Mesmo... Como eu disse, demorou demais, sabe? Exatamente. Demorou muito para entrar com o processo. E essa divisão, quando se pega esses valores, como é que funciona? Não tem condições de rastrear mesmo sendo dividido em pequenas, em valores menores, em várias contas? Não há possibilidade, porque não é feito pela mesma pessoa ou pela mesma empresa? Como é que é? Com o COAF, o Controle Nacional, né, que faz o controle de contas do Brasil, de transferência de contas, faz os alertas, o COAF ele não tem como movimentar contas de pequenos valores. Ele só consegue movimentar contas de valores consideráveis, porque, imagina, né, o Brasil inteiro fazendo transação, pagando, comprando, transferindo recursos, todo mundo paga conta, todo mundo transfere valores. Então ele trabalha só com o volume, né, de recursos, dinheiro, o volume maior. Ele só consegue fazer rastreamento de volumes maiores. E o crime organizado sabe disso. Então, o crime organizado, quando ele vai fazer transferência bancária do dinheiro que recebeu, ele já sabe que se ele diluir em pequenas contas, a rastreabilidade é impossível. E foi o que eles fizeram. O que eles fazem? Eles transferem, abre uma conta com CNPJ frio ou com CPF falso, abre a conta, recebe o dinheiro, saca o dinheiro e desaparece. A coisa acontece rápido. Então, a pessoa que sacou tem CPF falso e tem CNPJ falso também.
Nossa, a coisa acontece muito rápido, né? Quando você perde um documento, né? Uhum. A pessoa perdeu um documento, perdi minha carteira, perdi meus documentos. Esses documentos, eles são achados, são encontrados muitas vezes e são colocados à disposição do crime organizado. Quando você vê, o seu CPF, o seu RG, o seu nome está sendo usado pelo crime organizado para receber valor. Uhum. Principalmente valores do tráfico, valores de transferência do contrabando, né? Enfim, tudo aquilo que trabalha o crime organizado. O crime organizado trabalha com documentos falsos. Uhum. Eles usam documentos falsos para abrir outras contas falsas. Então, abrem uma conta e fazem um único depósito. Só isso, só fazem aquele depósito. Então, abre a conta com documento frio, faz o depósito naquela conta, saca o dinheiro e desaparece. Pronto. Uhum. Então, o dinheiro se transfere de conta para conta sem ser possível, né, você rastrear depois ou identificar o dinheiro na conta. É possível. Não é como a gente, né, que recebe o salário, o dinheiro fica ali, fica o mês inteiro vivendo dele, né? Uhum. Não. É depositado e imediatamente sacado e pronto. A organização já sabe como agir, né? Agora, deputado, me diz uma coisa, tem essa questão do impeachment do governador Carlos Moisés, o senhor acha que essa questão da CPI, de vários problemas durante agora o coronavírus, pode interferir? A gente sabe que ele tem uma dificuldade enorme em termos de relacionamento, mas a gente também sabe que ele está liberando agora emendas e tudo mais para tentar ver se consegue reverter um pouco essa questão dessa proximidade, ou a falta de proximidade com os deputados. Como é que o senhor acha que vai ser essa questão da ação do impeachment, tendo essa questão dos respiradores e tudo mais, que acaba prejudicando também o próprio governador Moisés? Vamos dividir isso em duas coisas, né? Uhum. Acho que o fato da pandemia não pode absolver nada, não tem nada a ver, na minha visão, uma coisa com a outra. Uhum. Houve um desvio de recursos. Esse desvio de recursos feriu de morte Santa Catarina, foi a compra mais trágica da nossa história. Os catarinenses estão envergonhados, né? Os catarinenses estão deprimidos, enfim, os catarinenses sentiram uma coisa que nunca tinham sentido, né? Que é um misto assim de incompetência com incapacidade, né? E todos os catarinenses merecem uma resposta. Olha, o que aconteceu com a compra desses respiradores, esse desvio de recursos, o que aconteceu dentro da secretaria que permitiu esse desvio, né? Uhum. Esse é o primeiro ponto. Então, todos nós queremos a resposta. E nunca é tempo para roubar, nunca é tempo para desviar, nunca é tempo para sacanagem, nunca é tempo para roubar, enfim. Acho que o tempo sempre será o tempo da integridade. A gente não pode mais tolerar de nenhuma maneira desvio de recurso público, facilitação de servidor, omissão, irresponsabilidade, descompromisso. A gente não pode tolerar isso, não tem razão para tolerar isso. Uhum. Então, nós estamos vivendo uma pandemia, então agora, não. Uma coisa, outra coisa. Nós temos que fazer o nosso papel de identificar quem roubou Santa Catarina e pedir responsabilidade. Isso é uma coisa. Outra coisa é enfrentar a pandemia. Quem está no governo vai fazer o que tem que fazer para enfrentar a pandemia. Se desse processo de roubo, desvio de dinheiro, surgir a necessidade de afastamento de um governador, é preciso que se faça. Porque se eu tiver uma empresa e tiver um funcionário dentro da minha empresa que roubou a minha empresa, a primeira coisa que eu vou fazer é mandar esse funcionário embora. Uhum. Não importa se ele tem filho para criar, se não tem, se a mãe dele está no hospital, se não está, se ele quebrou a perna, se não quebrou. A gente tem que pensar no serviço público como pensa numa empresa. Então isso não tem nada a ver. Outra coisa é o processo de impeachment. Acho que o governador errou demais. O governador fez o pagamento de 9 milhões de reais sem autorização legislativa para os procuradores, foi avisado que não devia fazer, foi avisado que tinha que ter lei específica para poder fazer o pagamento. Foi advertido que aquele pagamento era ilegal. Não tomou nenhuma atitude para impedir o pagamento. E, ora, dinheiro público não é o dinheiro privado. Para poder fazer pagamento com dinheiro público, é preciso ter duas coisas, ou uma lei, ou uma autorização judicial. O que o governador fez? Pegou 9 milhões de reais dos catarinenses, deu para os procuradores do Estado, sem lei
e sem autorização judicial, isso é crime de responsabilidade. E ele deve responder pelo crime de responsabilidade. Ah, mas se isso é motivo para afastar o governador ou não, ou a vice-governadora ou não, a Assembleia agora vai iniciar o seu processo. Mas que é crime, é crime. Então, tem que instaurar o impeachment, tem que fazer a investigação e, enfim, fazer sempre o que é certo. Eu gostava muito da frase do Moro. Mas o senhor acha que uma coisa vai pesar na outra? Uma coisa pode pesar na outra? Obviamente, porque é um governo que não conversa, um governo que não dialoga, um governo que que não consegue administrar. A gente vê aí, por exemplo, essa crise do Covid, né? Que está triste para o Brasil inteiro, agora estou vendo também na Europa, o mundo inteiro está com o processo de Covid. Esse processo econômico, esse processo político, esse processo de saúde pública, ele exige liderança, exige firmeza, exige ações pontuais, exige responsabilidade. Então, nós precisamos nesse momento, de um governo que preencha esses requisitos, né? E o governo deixou muito a desejar. Vocês aí da região sul de Tubarão, vocês têm acompanhado o prefeito Juarez Ponticelli, meu Deus, eu estou aqui na Assembleia, eu vejo Juarez Ponticelli, que foi nosso presidente da FECAM, foi meu amigo deputado aqui comigo na Assembleia, ele reclamando que não consegue conversar com o governo. Lá em Blumenau, que é a minha cidade, o prefeito Mário Delbrandi reclamando das turras que não fala com o governo, não fala com ninguém. Eu estou agora em Itajaí, vou entrar numa audiência agora com o prefeito Morastone daqui a pouquinho. O prefeito Morastone me chamou para vir aqui porque não consegue evoluir em política pública com o governo. Então, o governo que não conversa com os prefeitos, o governo que não conversa com a sociedade, o governo que não conversa com a imprensa, é um governo que não dialogou com a Assembleia Legislativa, o governo que não tem um líder do governo, não tem líder do governo, não tem base. Nós estamos 60 dias sem um chefe da Casa Civil. A gente não sabe com quem conversar sobre o que dentro do governo. A deputada Paulinha tem feito esse trabalho, tem feito um bom trabalho, na sua opinião, não? Eu não quero falar assim do trabalho da Paulinha, mas quem a Paulinha lidera? Se você é líder, você tem que liderar alguém. Eu quero saber quem lidera. Eu quero saber quando a líder do governo levanta a mão, quem levanta a mão com ela. Porque não adianta de ser líder. Tem que liderar alguma coisa. Isso não lidera ninguém. Hoje não está liderando ninguém. Aí, isso é ruim para Santa Catarina. Estou dizendo isso, eu sou da oposição, né? E desde o início, sou da oposição. Eu sabia que isso não ia dar certo. Não tem como pegar um desconhecido, uma pessoa que nunca governou nada, e dizer, toca aqui o governo do Estado agora. É preciso ter experiência, preciso ter capacidade, preciso querer também fazer. Será que ele queria ser governador? Olha, eu participei de muitas reuniões com o governador, eu olho para ele e vejo se eu acho que ele queria ser um aposentado. Eu acho que ele queria se aposentar jovem, como se aposentou, menino, né? Se aposentou aí com o salário de ministro do Supremo antes dos 50 anos de idade, que isso é uma coisa que só existe no Brasil, uma vergonha, né? Pega um guri novo, jovem daquele, dá 30 mil de salário e manda ele para casa aposentado com menos de 50 anos de idade. Então, sabe que ele não queria curtir a aposentadoria dele? Agora tu é o governador, pega aqui, tem que virar. Então tem um monte de coisa que a gente tem que responder. As pessoas votaram sem conhecer, votaram no número, votaram numa... Alô? E agora está todo mundo pagando o preço dessa inexperiência, né? Administrativa, incapacidade, falta de comunicação, falta de diálogo, enfim, tudo que a política exige, né, Vera? É verdade. A política é uma profissão. E exige ações daquela profissão. Caso contrário, acaba enfrentando hoje os problemas que o Moisés está enfrentando, né? Mas é claro, né? O governador não é governar uma quitanda. Até para governar uma quitanda precisa ter experiência. É verdade. Né? Então, a gente também foi culpado desse processo. Não posso só culpar o governador, não. Acho que o governador foi colocado num negócio e ninguém mensurou isso. Santa Catarina não mensurou o que é governar, né? O que é cuidar de um estado desse tamanho, cheio de problemas. Não é fácil, não. Eu vou te contar, não é fácil, não. Eu compreendo o governador. Não é fácil. É verdade. Tá bom, deputado, olha, obrigada pela sua participação, obrigado por esses esclarecimentos e a gente continua acompanhando por aqui, ok? Obrigado, Vera, obrigado aos ouvintes da Band, obrigado pela oportunidade de você me dar de conversar com os teus ouvintes aí, com a região sul, com o Tubarão, e principalmente assim com o tempo, né, que tu me dá, né?
É muito, muito bom conversar contigo, porque a gente conversa com o tempo, pode falar aquilo que a gente pensa mesmo, explicar com detalhes,